Boa tarde, terça-feira já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Vamos aos destaques de hoje. Família encontra câmera escondida no banheiro de casa alugada. Espírito Santo tem salto positivo na abertura de postos de trabalho. Pai tenta matar o próprio filho à facada em Vargem Alta. E briga por conta de dívida de venda de carro tomado em assalto termina em tentativa de homicídio em Cachoeiro. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. A gente abre a edição de hoje falando de violência em Vargem Alta, onde o pai tentou matar o filho à facada. Eu vou chamar agora o Natan Rodrigues, que tem mais detalhes desse caso. Wanderson, é aquele tipo de notícia que a gente se pergunta como pode acontecer, né? Até quando esse ódio nas famílias vão continuar acontecendo. Desta vez, um homem de 24 anos foi esfaqueado pelo próprio pai de 46 anos na localidade de Córrego Vieira, em Vargem Alta. A irmã da vítima contou para os policiais que as brigas, as discussões entre os dois eram recorrentes e que eles faziam uso de bebida alcoólica. Após o esfaqueamento, o suspeito, o pai de 46 anos, fugiu e não foi mais localizado pela polícia militar. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital da cidade. Segundo informações da polícia militar, tanto o suspeito quanto a vítima, eles não possuem condenações criminais, não possuem passagem pela polícia, nem boletins de ocorrências relevantes. O caso agora vai ser encaminhado para a Polícia Civil, que vai investigar esse caso, sair tentativa de homicídio, né, do pai tentar matar o próprio filho de 24 anos. A gente não conseguiu descobrir se teve aí uma briga, uma discussão, alguma coisa, mas a irmã falou que eles sempre discutiam e sempre faziam uso de bebida alcoólica, o que deixa os ânimos mais alterados, né, Wanderson? É o fim dos tempos, né? Agora a gente muda de assunto para falar de economia. Segundo o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o Brasil deve ficar entre as maiores taxas de desemprego no mundo nesse ano. Já o Espírito Santo tem apresentado números positivos na geração de empregos, indo na contramão do cenário nacional. Juan ficou fora do mercado por um longo período, mas durante a pandemia conseguiu uma vaga de emprego e o melhor, em sua área de atuação. Mas durante o tempo que esteve à disposição do mercado de trabalho, ele aproveitou o tempo livre para buscar qualificação e sair na frente. Fiz cursos de especialização, tentei melhorar o meu currículo da melhor forma possível, mas houve realmente uma retração muito grande no que se refere ao mercado de trabalho, entende? Então você precisa reaprender, se requalificar e continuar procurando, nunca desistir. Foi isso que eu fiz. Mesmo diante do atual cenário econômico do país em função da pandemia, Juan conseguiu o seu espaço. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que no ano de 2021, o país apresentou uma taxa média de 13,2% de desemprego. No mesmo período de 2020, essa porcentagem era de 13,8%. Este advogado trabalhista destaca que a causa do desemprego no país foi gerada em função da pandemia. Ele destaca também que um outro fator para este cenário pode ser o aumento da violência. O desemprego ele alcançou taxas elevadas. Acredito eu que isso se deve por força da pandemia, que vem se arrastando por 2 anos ou um pouco mais. E os dados até a gente pode olhar de forma positiva, porque especulavam-se que seriam até maiores com o aumento da criminalidade, da violência, da pobreza e principalmente do desemprego, né? O Espírito Santo teve um saldo positivo de mais de 13 mil postos de trabalho formal somente de janeiro a março deste ano. De acordo com o especialista, até o final de 2022, essa perspectiva pode ser ainda maior. Para este associado do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o Brasil segue em passos curtos na retomada das atividades econômicas e que para o número de desemprego cair é necessário algumas regras. Para esse número cair, o Brasil precisa crescer. Porém, a gente vem num ciclo de alta de Selic para conter essa inflação
e os dados dizem que dificilmente o Brasil cresce esse ano, né? E nós do Instituto, nós vemos que os caminhos para o Brasil voltar aos trilhos, ele passa por uma retomada de agenda de reformas, um maior compromisso fiscal, né? Maior liberdade econômica para os agentes e uma atuação menos burocrática do Estado. Para Fabrício, uma das principais saídas para que o número de desemprego seja reduzido está o maior crescimento do país. A gente acredita que uma maior liberdade econômica para os agentes atuarem, menos burocracia por parte do Estado, que possa favorecer os principais geradores de emprego desse país, que são os pequenos empresários. A gente acredita que seja uma das saídas mais plausíveis para que a gente possa contornar. Mas, basicamente, a saída principal é o Brasil voltar a crescer, né? É esse que é o ponto. Desde 2016, o desemprego no Brasil supera os 2 dígitos. A mínima da série histórica do IBGE foi registrada em 2014, quando ficou em 6,9%. Um levantamento a partir das novas projeções do Fundo Monetário Internacional para a economia global apontou que a taxa de desemprego do Brasil deve ficar entre as maiores do mundo em 2022. O diretor do Instituto Jones dos Santos Neves fala sobre a pesquisa e destaca as perspectivas do mercado até o fim do ano. Essa foi uma projeção realizada aí pela Austin Rating, que é uma empresa especializada em risco, e analisou os dados do Fundo Monetário Internacional, o FMI. E a previsão deles é que até o final de 2022 a taxa de desemprego no Brasil vai ficar em torno de 13%, a 9ª maior taxa de desemprego do mundo, né, essa taxa do Brasil. A PNAD do IBGE divulgou os dados do primeiro trimestre de 2022. E, nesse resultado, a taxa de desemprego do Brasil está estacionada num patamar de 11%, o que equivale aí a aproximadamente 12 milhões de brasileiros desempregados. Na contramão do cenário nacional, o Espírito Santo vem apresentando saldo positivo na contratação de postos de trabalho formal de janeiro a março deste ano. Diferente do Brasil, o Espírito Santo está conseguindo apresentar um crescimento econômico acima da média nacional. Fechamos o ano de 2021 com um crescimento de 6,7% do PIB capixaba e o PIB brasileiro com um crescimento de 4,6%. O Espírito Santo é um estado com a economia equilibrada, as contas públicas equilibradas, com nota máxima no Tesouro Nacional desde 2012, e isso é uma condição muito importante, junto com o trabalho integrado com o setor produtivo que o governo do estado realiza, né? A gente consegue gerar um ambiente para atrair mais empresas, gerando emprego e aumentando a renda dos trabalhadores capixabas. Lembra do Juan, lá do início da nossa reportagem? Ele deixa uma mensagem para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho. O que essas pessoas precisam? Novos cursos, especializações, dedicação, empenho, força de vontade e nunca desistir. A grande questão é essa, não desistam nunca. Continuem procurando, sem dúvida, em algum momento alguma coisa boa vai acontecer, é claro que vai. Tá aí o recado, né? O negócio é se qualificar, se capacitar, porque emprego tem. Só que as empresas exigem, né, a qualificação para se adequar aí ao quadro de funcionários. E depois do intervalo, família encontra câmera escondida no banheiro de casa alugada. A gente volta já. De volta com o Ronda da Cidade, participe do seu telejornal do Sul do Estado pelo WhatsApp que está aqui no seu vídeo, 28 99946 1607. O Ronda da Cidade vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e também às 7 da noite. Agora, olha essa história. Uma família encontrou uma câmera escondida no banheiro da casa em que moravam, no bairro Graúna, isso lá em Cariacica. Segundo os moradores, o aparelho foi instalado pelo dono do imóvel que alugou a casa para eles. As imagens feitas pela família mostram a câmera que foi descoberta pela filha do casal, uma menina de 6 anos. Ela notou uma pequena luz vinda da parede no momento em que tomava banho. A casa estava alugada para a família há 2 meses.
O casal disse que o dono do imóvel confessou que instalou a câmera. O equipamento estava preso dentro da parede e apontado para o local onde fica o chuveiro. O pai da criança acredita que o dono do imóvel monitorava a família para saber em qual momento a filha do casal tomaria banho. A preocupação principal agora é saber onde as imagens estavam sendo armazenadas e se eram distribuídas para a internet. O dono da casa foi embora depois que o equipamento foi descoberto. A polícia segue investigando o caso. Que absurdo, né? Parece história de filme. Imagina só você alugar uma casa e de repente aconteceu o que aconteceu com essa criança, essa menina de 6 anos. Ela encontrou uma luzinha ao tomar banho, uma luzinha, olha, de uma microcâmera e chamou a atenção dos pais. Chamou os pais, a mãe avisou o irmão foi lá, quebrou um pedaço do azulejo, né, na parede e encontrou o equipamento escondido. O dono do imóvel que mora em cima, né, foi chamado, né, ele disse ter conhecimento, mas que a câmera estava desligada, cortou os fios e levou com ele para tentar sair do flagrante. Só que o caso foi comunicado à Polícia Civil, né, está sendo acompanhado pela Polícia Civil e esse dono do imóvel está foragido. A informação que a gente tem é que a criança está traumatizada, não está morando mais nesse imóvel, os pais ainda residem nessa casa, mas a criança está morando com a tia, né, está com trauma por conta dessa câmera. Agora, que cena, que situação, né, a família quer saber, que é uma resposta da polícia. Para onde foram essas imagens? Elas foram vendidas, foram compartilhadas, armazenadas em algum local? Pornografia infantil é crime. Nós temos visto aí acontecendo direto, operações por parte da Polícia Civil, da Polícia Federal também, para combater a pornografia infantil. E um dono de um imóvel, de repente, implanta uma câmera, uma microcâmera camuflada dentro do banheiro, por trás do azulejo. É um absurdo e que ele seja punido. Está foragido, mas certamente não demora muito, a polícia vai colocar as mãos nele. Uma motocicleta furtada em Marataízes foi recuperada horas depois do crime. O resultado foi graças a uma operação da Guarda Civil Municipal de Itapemirim com a Polícia Militar. O Natan Rodrigues está de volta e tem mais informações para a gente. Foi isso, Wanderson, uma ação bem rápida da Guarda Civil Municipal junto com a Polícia Militar que conseguiram recuperar uma motocicleta que havia sido furtada em Barra de Itapemirim, na cidade de Marataízes. Esse crime aconteceu durante a madrugada deste domingo. A moto modelo Honda, com as seguintes características de cor branca e banco vermelho, foi furtada na madrugada por volta de 3h20, na localidade de Barra de Itapemirim, que fica bem ao lado da cidade de Itapemirim. Logo pela manhã, com a ajuda das câmeras de videomonitoramento, os policiais militares realizaram abordagem ali perto de Itaoca e conseguiram localizar e abordar o veículo que estava junto com esse suspeito, né? O suspeito é um menor de idade, um adolescente, que não teve a identidade dele revelada. Ele foi apreendido e encaminhado junto com a motocicleta para a delegacia de plantão. Como este crime aconteceu, como este adolescente fez o furto, a gente não sabe, a gente não teve acesso a essas informações por conta da Polícia Militar. O que a gente sabe é que foi um excelente trabalho em conjunto da Guarda Civil Municipal e também da Polícia Militar, que conseguiu aí recuperar essa motocicleta que havia sido furtada na cidade de Marataízes. Wanderson. E tem mais um caso que chama a atenção aqui em Cachoeiro, é que Lucas Adão Silva, de 33 anos, foi preso pela Guarda Civil Municipal na madrugada de hoje, isso no bairro Guandu, aqui em Cachoeiro. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva e, de acordo com o boletim de ocorrências, por volta das 2 horas, quando na Avenida Beira Rio, a equipe da guarda foi abordada por um homem que disse ter sido agredido a pauladas e que Lucas teria corrido atrás dele com uma faca. Ele alega que há uma semana também foi agredido e o motivo seria uma dívida da venda de um Jeep tomado em assalto em frente à padaria Top, no bairro Gilberto Machado. Os guardas prenderam Lucas, no bairro Guandu, com uma faca e uma chave Phillips. Olha que situação, né, que chama a atenção. Eles estavam brigando porque venderam um carro tomado em assalto aqui no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim,
há alguns dias atrás e por conta da dívida da venda desse carro. É um absurdo, esse caso segue sendo agora acompanhado pela Polícia Civil. Contra Lucas tinha um mandado de prisão preventiva, ele é morador de Itapemirim, mas teria cometido um crime na cidade de Marataízes, por isso foi preso, encaminhado à delegacia regional aqui de Cachoeiro e posteriormente conduzido ao sistema penitenciário aqui do nosso estado. E a seguir, criminosos são flagrados furtando trave de quadra de esportes aqui em Cachoeiro. A gente volta já. De volta com o seu telejornal do sul do estado. Quando a gente acha que já viu de tudo, criminosos foram flagrados furtando trave de uma quadra de esportes aqui em Cachoeiro. Um vídeo que circula na internet mostra o momento em que dois homens carregam uma trave da quadra de esportes do bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim. O furto aconteceu no final de semana. Aí, aqui no Basileia, eles estão levando a trave embora, ó. Na quadra do Basileia, ó. Vai saber. Hoje não pode falar mais nada, né? A Associação de Moradores do bairro Basileia informou que alguns pedaços da trave ficaram para trás e que as depredações sempre ocorrem e o fluxo de tráfego na região favorece esses atos. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil. Um grande absurdo, não é mesmo? E a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro está sob novo comando. Nesta terça-feira, o prefeito Vitor Coelho nomeou o promotor de eventos Ramon Silveira como titular da pasta. Formado em Direito, Silveira já atuou na prefeitura aqui de Cachoeiro entre 2017 e 2018 no cargo de coordenador executivo de eventos. No Legislativo Municipal, foi diretor-geral e, durante um período de 10 anos, assessor parlamentar. O novo secretário também tem experiência na área de comunicação, tendo atuado como apresentador em rádios locais. A secretária municipal de Governo e Planejamento Estratégico, Lilian Siqueira, vinha respondendo pela Secretaria de Esportes de forma interina. Pode voltar para mim, Luandres? Agora vou falar de educação, porque duas escolas aqui de Cachoeiro ganharam uma premiação em um dinheiro desse programa do governo do Espírito Santo. A nossa reportagem foi conhecer uma dessas escolas para saber que prêmio é esse e o que acontece de diferente por lá. As escolas municipais de Cachoeiro, Eliseu Lofego e Gironda ganharam um prêmio de mais de R$52 mil em dinheiro do programa Escola que Colabora, que tem como objetivo promover ações técnicas pedagógicas em ambientes escolares, com autoindicadores educacionais. Nós consideramos assim, uma iniciativa bem significativa, né, por parte do governo do estado, no sentido de promover, né, esse prêmio Escola que Colabora, no sentido de avançar nessa qualidade de aprendizagem, porque o significado do prêmio Escola que Colabora é justamente esse, né? É que a escola continue se fortalecendo com ações significativas para que cada dia essa qualidade de aprendizagem ela seja o foco, né, das escolas. Essa já é a segunda premiação que a escola Eliseu Lofego, que fica no bairro Rui Pinto Bandeira, recebe. A escola ganhou 2 prêmios, um em 2021, em cima do projeto Jardim do Afeto, que visa o cultivo das plantas e a revitalização dos espaços escolares. E esse ano, em 2022, a escola foi premiada com o prêmio Escola que Colabora, através dos melhores índices na turma de alfabetização do 2º ano. E foi esse ambiente da escola que garantiu 2 premiações, uma de sustentabilidade, a outra de alfabetização. Agora, por exemplo, a turma da pré-escola está tendo uma aula prática de leitura e também de matemática. Passeando pela escola, fica fácil descobrir de onde vêm os resultados dos prêmios. O ambiente é todo colorido, repleto de frases, números, estantes com livros e todas as 9 salas possuem esse cantinho aí,
o da leitura e da matemática. Nós acreditamos que todo o espaço, preparado, agradável para as crianças, aconteça de fato a situação de aprendizagem significativa. Conforme a Daniela falou, a questão do encantamento, para que aconteça esse despertar das crianças, esse interesse. Então, todos os professores são orientados a trabalhar de forma lúdica, desde a pré-escola até o ensino fundamental. Olha a turminha aí aprendendo na prática. A responsável por esse momento foi a tia Andressa, como eles chamam. Para ela, é fácil perceber a evolução no aprendizado dos seus alunos. A gente procura propor atividades lúdicas que tragam as crianças assim, mais próximas para esse aprendizado. Com isso, a gente vê o avanço deles, esse dinamismo ele faz com que essas crianças elas tenham um maior avanço em relação à aprendizagem. Mas o que será que os alunos acham desses tipos de atividades que são realizadas frequentemente em todas as salas de aula? Muito legal, divertido de aprender. Eu aprendi a ler, escrever, que eu tô aprendendo. Muito legal. Tô aprendendo muito. Aprendi desde que eu tava na barriga da minha mãe. Sou muito inteligente. Que coisa boa. E você gosta de ler? Tá aprendendo a ler? Como é que é? Já sabe ler? Eu já sei ler. Eu gosto muito de livros. Eu acho que eu tenho uns 300 lá em casa. Sério? E você vai parar de ler ou vai continuar? Vou continuar. E no final das contas, o que realmente importa é o aprendizado de cada criança. Mas ver esse sorriso no rosto do profissional da educação ao perceber que tem surgido efeito no seu trabalho não tem preço. E será que a Andressa fica contente com os resultados da sua turma? Muito, quando a gente faz com amor, quando a gente traz coisas diferentes, e eles assim curtem, participam, E igual eu falei, a aprendizagem ela acontece de forma mais prazerosa. Muito bacana. E assim, a gente encerra o Ronda da Cidade de hoje. Obrigado pela sua companhia. Outras informações você confere em sinoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Até mais!